Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia, bom dia a todos. Então, mais uma semana, mais uma terça-feira, aonde nos encontramos, aonde travamos essa troca de energias, de conhecimentos, de ensinamentos, com esse livro maravilhoso que é Obreiros da Vida Eterna. A gente fala que esse livro maravilhoso, mas todos esses livros que André Luiz nos traz, a gente vai, se nós nos dedicarmos, se nós procurarmos entender de verdade os ensinamentos que ele nos passa, a gente vai achar todos eles maravilhosos. Porque, apesar de termos estado lá várias e várias e várias vezes, o véu do esquecimento não nos permite lembrar com essa riqueza de detalhes e que é do nosso dia a dia, são comportamentos que a gente pratica sem saber. A gente tem, né, Célia, você falou na série do André Luiz, né? Quem não ouviu o filme ou já leu o livro Nosso Lar? Que foi o precursor, né, dessa série de livros trazendo os bastidores do mundo espiritual. E ele continua nesses 13 livros trazendo essas informações para nós. Então, são comportamentos, são situações que a gente vive e que ele nos relembra. Por que ficar falando bobagem? Por que não respeitar aquele momento aonde nós estamos, que nesse caso aqui se trata de um velório? Por que ficar falando, pensando, não só falando, porque a gente pensa também pensamentos chulos, pensamentos que não vão contribuir em nada, muito pelo contrário. Vão trazer prejuízos, vão trazer inquietações para aquele que está adentrando num mundo que, apesar dele conhecer, naquele momento, é um mundo diferente. Então, Célia, nesses sepultamentos, é melhor que a gente fique calado. Em prece. Em prece. Em prece. Ou então nem vá. Porque para ficar em grupos de conversas como nós vimos aqui, que vão ser prejudiciais ao desencarnante, é melhor que não vá, infelizmente, porque é como disse aqui André Luiz, né? Diz para nós, todavia, no estado atual, acho que foi o André Luiz que falou? O Fabriciano. Fabriciano, né? Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Então nós precisamos nos policiar. O que a gente está... Qual é que assunto a gente está conversando? Quais são os assuntos reinantes nas nossas conversas? São assuntos edificantes? São assuntos que vão colaborar com os que estão ali presentes, ou se for de outra pessoa, porque isso não sentido positivo? Isso não é difícil da gente... nós não precisamos de um conhecimento profundo para fazer essa reflexão. É conversa séria, né, Célia? Então a gente agradece sempre a Deus, nosso Pai,
agradecemos a todos esses amigos espirituais que sempre nos assistem, que sempre estão aqui junto a nós, querendo, nos incentivando nessa procura de nos melhorarmos, de caminharmos sempre. Não, a velocidade não interessa. Se for rápido, ótimo, maravilhoso. Se não, devagarinho, mas sempre para frente. Graças a Deus. Nós paramos, Célia, semana passada, quando André Luiz pergunta ao Fabriciano se aquelas conversas paralelas, inclusive aquela lembrança do fato do assassinato que o Dimas havia presenciado, tinha chegado nele. E aí o Fabriciano diz assim, nosso amigo, André Luiz pergunta, né? Nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Porque o assassino foi lá invocar André Luiz, né? Invocar o Dimas para ajudá-lo. E aí o Fabriciano fala para o André Luiz, geme sob terrível pesadelo. Quer dizer, os fatos daquele acontecimento vêm em sua mente. Ele estava ali dormindo. Geme sob terrível pesadelo, nos braços maternos, explicou Fabriciano, solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos, acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando. Não chegou a ver nem ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhosos poder. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Quando a gente pensa assim, Mas essa eu estou força, só pensando, não estou fazendo mal a ninguém. Essa aqui, força, Célia, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela pode ser para o bem ou para o mal. Mas uma coisa é certa, as forças mentais, elas estão revestidas de maravilhoso poder. Então, nosso pensamento, ele tem que ser também vigiado. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. O grupo ainda continuavam conversando, né? Não, e eram grupos. Aqui, Grupos, né? Grupos. Não só esse, Então, você mas imagine outros grupos. o desequilíbrio que esses grupos estavam levando ali ao Dimas desencarnado. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Quer dizer, esse ignorante é a falta de conhecimento. Pois é. Nós ainda não temos o conhecimento necessário para entendermos um sepultamento. E quando uma é morte. que nós vamos ter esse entendimento necessário para esses momentos? Quando nós quisermos. A partir de agora. Vamos procurar. Agora a gente já tem, Célia, que ter esse entendimento. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos, reconfortadores, preces de auxílio e vibração fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. Porque essas pedras, esses espinhos que eles deixaram, isso tudo, ele vai tomar conhecimento, mas não agora. Então, chega a ser crueldade. No decorrer das nossas vidas, nós temos as nossas venturas e os nossos atropelos. Ali, na hora do sepultamento, não temos que ficar lembrando dos espinhos, dos tropeços. É isso que ele está nos dizendo. Se tivermos que lembrar de algum fato, vamos lembrar de coisas positivas, salutares. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte.
ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram ao recém-desencarnado as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Olha bem o que André está nos falando. Aqueles corpos que ficam lá no necrotério, Indigentes. que não tem esperando reconhecimento, eles estão lá. Solitários. Solitários, mas sem São mais esses felizes. comentários, sem essas recordações. Tem noção, Célia? Então, André fala que eles são mais Então, felizes. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num recesso de pranto, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Então, o Fabriciano estava conversando com André Luiz exatamente sobre essa influenciação quando a esposa do Dimas levanta e começa a chamar pelo nome dele e questionar como que vai ficar a vida dela agora, né? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse, apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforço para contê-lo, mas de balde, pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira. Então Dimas estava no regaço da mãe, a esposa levanta numa evocação direta, chamando, né, em prantos. Dimas sente exatamente isso na hora e a mãe dele tenta, de alguma forma, tranquilizá-lo. Porque Dimas se ergueu, Dimas levanta, Dimas, espírito. Cambaleante, apesar do carinho materno, estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou-lhe energia de prostração na esposa, imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. Então, vamos só entender a cena. Dimas não estava no mesmo cômodo dos despojos do corpo. Ele estava num outro cômodo, da sua casa, com a sua mãe, ligado pelo fio de prata. Temos que lembrar que esse fio de prata permite que o espírito, a gente sabe disso, né, vá para qualquer lugar. Quando a esposa do Dimas vai ali ao caixão, evocando, gritando, o Dimas sente imediatamente e ele levanta do quarto onde ele está e vai para onde estão os despojos. O que Fabriciano impede, para o bem do Dimas. E, ao mesmo tempo, para que a situação seja acalmada, é dado, então, aplica-se passes, aplica-se energias na esposa do Dimas para que ela, energias de prostração, para que ela desmaie muitas das vezes. A gente percebe isso, né? Até para que ela desmaie, ou que ela sossegue. E Dimas, então, foi reconduzido ao cômodo onde ele estava com a mãe. Pode continuar, Célia. Acaba aqui, que aí vem O amigo, então, após isso, o amigo esclareceu-me sereno. Depois desse fato,
O Fabriciano vai esclarecer, então, ao André Luiz. Há muitas situações em que o drástico deve ser medida inicial. O drástico é isso. Bota ela. Colocou ela para dormir. Acalma ela. Né? E ela foi aplicada energias de prostração na esposa imprudente. Quantas vezes a gente percebe aqueles acessos, Célia? A pessoa desmaia. Não é? São energia de prostração. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Fabriciano acompanhou Dimas como um espírito protetor dele durante muito tempo. Ele já havia dito isso. Então ele diz aqui como essa situação drástica, né? Ele se sente na obrigação, no dever de garantir ao Dimas essa partida tranquila, essa libertação tranquila, pacífica, né? Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, outros amigos espirituais, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. Então André Luiz dá por encerrado o seu estudo daquela noite, né? E volta então à casa transitória, à casa de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmeras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas a recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, só repetindo, o que André Luiz entendeu e aprendeu? Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias, os velórios, não devem ser pontos de referência à vida social. E quantas vezes aquele parente, Célia, que a gente não vê há quanto tempo, a gente vai se encontrar nos velórios das vidas. E aí a gente aproveita para botar o assunto em dia. E ali não é o momento. Ali não é para que a gente faça referência à nossa vida social. Mas é um recinto consagrado à oração e ao silêncio. Ali é oração e silêncio. Se nós tivermos que conversar, botar o assunto em dia para aquele parente que a gente não vê há muito tempo e encontrou naquele dia do velório, do sepultamento, vamos deixar para outro momento. Ali não é a hora. Essa colocação, esse aprendizado que André nos relata, independente da doutrina espírita, sim, isso aí deveria fazer parte de estar escrito em todas as capelas. Isso, a Câmara Mortuária não deve ser ponto de referência à vida social, mas recinto consagrado à oração e ao silêncio. Isso deveria fazer parte, estar estampado nas paredes das câmaras mortuárias. Com certeza. Porque isso é muito sério. Deveria fazer parte dos avisos, né? Deveria fazer parte, sério, independente, isso aqui não é da doutrina espírita, não. E, sabe, não é privilégio, não é exclusividade da doutrina. Sério, e o procedimento, sabe qual é? Eu já fui a vários sepultamentos. Procedimento, as pessoas chegam, vão até o caixão e fazem lá, saem e vão formar grupos. Esses grupos, com certeza, sempre são conversas aleatórias.
E não pode mais ser, a partir de agora, esse tipo de procedimento. Para quem estiver estudando conosco esse livro, para quem já leu essas informações de André Luiz, não pode mais continuar. Referência à vida social. Não pode. Não pode. Ali é silêncio e prece. Nós vamos ao capítulo 15, Aprendendo Sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. O cortejo fúnebre indo para a sepultura. Propriamente dito, o enterro, né? A residência de Dimas enchia-se de pessoas gratas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico do cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do corpo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Deus, melhorou sensivelmente. Graças a Jesus. Graças a Jesus, desculpa. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado de nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retome a consciência de si mesmo. Quer dizer, então o Dimas ainda não tinha a plena consciência de si. É um período conturbado, perturbador, que todos nós passaremos. Sim. E nós agora tomamos conhecimento de que nós podemos ajudar. Muito. E com certeza, muito, Célia, daqui para frente, ajudaremos. Se não for possível, prece com silêncio. Jerônimo examinou e auscultou como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhando findo longo sono. Assim como tem, como André nos relata, Dimas não estava doente? Sim. Então, quando ele adentra o mundo espiritual, ele está convalescente. Ele não chega lá saltitando, feliz da vida, correndo. Não, ele está convalescente. E há um processo de aperfeiçoamento. Ele relata que ele desperta como se estivesse assim, de um longo sono, isso, ainda numa letargia, né? Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, do corpo físico para o corpo espiritual, para o perispírito.
Este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos estavam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Então, André Luiz, agora como médico, vai trazer para nós exatamente essa visão do que acontece efetivamente na morte, né? Com o nosso corpo físico, né, Célia? E aí, a gente não imagina, esse corpo físico ainda não está enterrado. Não. Foi só desligado por completo. E aí esses inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes. Aí é atacado por todos os lados, apodrecendo os tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica já tumefactos e imóveis. Então, Célia, às vezes a gente observa, né? Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados. Quantas vezes a gente, puxa vida, a pessoa está com os traços fisionômicos diferentes daquilo que a gente viu, às vezes, no dia anterior. Então, André Luiz está explicando exatamente o porquê disso. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor num impulso de criança alarmada e chamou a mãe aflitivamente. Chamou a esposa? Chamou a esposa, aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Então, o Dimas desperta espírito, né, Célia? E ele, na verdade, não entende muito bem o que está acontecendo ali. Né? E ele era, vamos dizer, médium espírita. Mas ele, ao desencarnar e ressurgir no mundo espiritual, mesmo assim, naquele exato instante, ele não entendia, porque tanta gente estava na casa dele ali, física, gente encarnada e desencarnada. E a mãe dele vai explicar para ele. Ouça, Dimas. A porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se.
com os seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência do corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz, um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Ele não tinha ainda reconhecido a própria mãe, já desencarnada, né? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Essa é a explicação que a mãe dele, a mãe do Dimas, fornece a ele. Porque quando no parágrafo anterior, quando ele grita pela esposa, ele ainda não tem essa noção de que não faz parte mais da matéria. E aí, Célia, a gente também percebe aqui, na fala da mãe do Dimas, né, até do Fabriciano, do quanto é importante os nossos pensamentos, as nossas vibrações para com o desencarnado, porque a necessidade que ele tem de estar sereno, sem a preocupação com os que vão ficar aqui. E a mãe dele, Nivaldo, ela diz, quer dizer, ele, depois dessa explicação da mãe, confia no... acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, sim, qualquer pensamento que o incline a ficar preso aqui na matéria, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Porque, Célia, há quantos casos de desencarne que a gente tem conhecimento, pelas reuniões mediúnicas, de espíritos que não querem seguir o caminho que seria para eles o natural, de habitar uma outra colônia adequada. Mas não querem. Não querem deixar os Mas parentes. Não querem seguir exatamente por causa dessa pergunta que Dimas faz à mãe. Mãe, e a esposa e os filhos? Aqui no caso de eles Dimas, querem ficar. Ele está pensando na esposa e nos filhos. Mas tem muitos de nós que ao desencarnar vai ficar pensando em minha conta bancária, em meu carro, em minha casa, e aquela poupança e aí, aquele investimento. Se abstrai da possibilidade de seguir para uma outra colônia em que ele deveria seguir o seu trajeto espiritual, prefere ficar aqui, tomando conta do seu carro, da sua conta bancária, ou apegado aos familiares. E aí a mãe do Dimas,
Célia, diz aqui, ó, para essa preocupação que o espírito pode carregar, tudo será remediado como convém no momento oportuno. É porque essa preocupação do Dimas é a mãe. Ó, minha mãe, e minha esposa, minha mulher e meus filhos. Isso é uma preocupação muito comum, muito recorrente de todos nós. Então, isso serve para o Dimas e para a gente. Para a né, Célia? gente. Faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Serve para nós aqui também. Quantas vezes estamos passando aqui por dificuldade e a gente tem que fazer valer essa confiança firme no nosso Pai Celestial. Porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E ela continua: a sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Não há mais nada que ele possa fazer de imediato. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Então é esse consolo, é isso que tem que nos alimentar, que o Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou-a Dimas através do espesso véu de prantos, e antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Porque Jerônimo, que veio na missão com André Luiz, para exatamente assessorar esse desencarne do Dimas, de conduzi-lo ao abrigo de Fabiana, a casa transitória, né? Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Continua aí, Nivaldo. Embora atordoado, o filho esboçou o silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio acrescentando. Porque a mãe do Dimas disse, olha, para ele acompanhar o Jerônimo, né? E aí, mas aqui, Nivaldo, Dimas, ele tinha acabado de desencarnar. desencarnar. Ele ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele já ia se afastar da esposa e dos filhos. E agora da mãe. E aí eles, vim até aqui porque você me chamou. A mãe dele diz para ele, vim até aqui porque você me chamou. Recorrendo à mãe divina, não foi? Ele recorre na prece que é concedida a ele por Jerônimo no momento do seu desencarne. Ele faz uma prece mental e invoca a Mãe Santíssima, como ela presenciou a morte do filho, que a mãe dele também estivesse presente. Então a mãe dele invocada veio socorrê-lo. Então ela diz, vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos. Olha bem o que ela completa. Em meus trabalhos. Mas olha bem o que ela completa. Por enquanto. Por enquanto. Né? Então, engraçado aqui, né, Célia? Ela não falou em descanso, não. Não. Ela falou em trabalho. Trabalho. Porque a gente acha, morreu, descansou, vai descansar. Não vai não. Todos no plano espiritual precisamos trabalhar.
Então ela diz aqui que ela não pode ficar com o filho porque ela está trabalhando, ele ainda ia ter que passar por um estágio. Mas ele não está habilitado também. Ela não está habilitada para permitir que ele ingresse nos trabalhos dela. Não depende dela. E ele também não está habilitado. Não é assim, né? Vem comigo. Vem, é meu filho. Vem cá. É meu filho, deixa ele comigo. Não é assim. Não tem, como é o nome que dá? Não tem... Aqui a gente emprega o filho... Estou dizendo assim. É esse nome que eu esqueci. Né? Então, contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso aos meus trabalhos, por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nós possamos reunir noutro lar venturoso. Então ela está colocando aqui a possibilidade de uma nova reencarnação. Um novo lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Então esse lar venturoso é no mundo espiritual. Esse relato... essa fala da mãe do Dimas me lembra Emmanuel falando para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Porque, veja bem, ela diz assim, irei vê-lo quantas vezes for possível. Não é eu vou te visitar sempre. Eu vou estar... Me chama que eu vou. Mas não... É sempre que for possível. Esse for Até possível... que possamos nos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar. E, sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, para Jerônimo, osculhando-lhes respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. Porque Dimas foi lá, né, agradecer, porque a mãe diz, olha, esse aqui foi o que veio para te ajudar, para te conduzir, para te orientar daqui para frente. Então o Dimas vai lá, todo respeitoso, beijar-lhe as mãos, e ele diz, não, guarde esse agradecimento para Jesus, que é o nosso verdadeiro benfeitor. Ou seja, aqui nós queremos o agradecimento para nós, porque quem faz sou eu, mas a gente esquece, ou a gente faz questão de não lembrar, que nós somos só instrumentos, que tudo parte do nosso irmão maior, nosso governador planetário, né? Nosso Pai, Deus e Jesus. O trabalhador recém-liberto trazia o olhar nevoado de pranto, entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. Eram os sentimentos que Dimas sentia naquele momento, né? A devotada mãe amparou mais uma vez, animando-o. Dimas, coragem. Não congrega. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus. Vai dar uma esperança nele, né? Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidados. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio
não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem que levará a efeito. Dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos, a caminho do restabelecimento. Não tema, pois, já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu amigo, foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Pode continuar. E aí, e como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu. Porque o Dimas é levado para se despedir do corpo dele. E evidentemente que em volta estava lá a esposa, os filhos, chorando, né? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina que nós temos que cuidar desse corpo físico. Sim. Porque é ele que serve ao nosso espírito para que ele possa desempenhar as funções, o trabalho que ele veio aqui fazer. Então, esse momento é o Jerônimo levando Dimas para agradecer a esse corpo. É o adeus a esse corpo, porque ele terá outros. E como a viúva e os filhos chorassem, lamentosamente advertiu. Deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e essas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sintonia imorredora da vida. Sinfonia, né? Desculpa. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia imorredora da vida. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. Célia, estamos chegando ao final, infelizmente. Vamos retornar, né, no próximo, a essa fala de Jerônimo ainda. Mas, por enquanto, vamos ter que encerrar. O nosso horário já inspirou. Que Deus nos proteja sempre. Paz e bem.
paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa a partir de agora estudo do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, Espírito na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.